A todos a paz do Senhor Jesus. Vamos ler hoje a palavra de Deus que se encontra no Evangelho segundo escreveu Lucas. No capítulo 15, leremos a partir do versículo 8, que diz assim: Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Irmãos, naquele tempo, uma mulher que usava dracmas, um colar de dracmas ou uma tiara de dracmas, significava uma mulher que estava comprometida, porque era um tipo de dote. Quando um rapaz, um homem, se interessava por uma mulher, ele ia até os pais e dava o dote. Muitas vezes esse dote era um colar de 10 dracmas ou mais, era uma tiara de 10 dracmas ou mais, dependendo da condição financeira daquele homem. E significava compromisso. Onde essa mulher ia para que outro não pudesse desposá-la, se interessar por ela, já veria de longe. Essa é uma mulher comprometida. Ela tem compromisso. Para que outro não pudesse depois chegar aos pais: olha, estou interessado pela sua filha. Ela andava sempre quando ia para a rua com essa tiara ou com esse colar de dracmas. E dracmas naquela época representava um dia de trabalho. Então ela tinha 10 dracmas. Ela tinha uma obra completa na sua vida, porque muitas vezes o número 10 vai falar de uma obra completa, segundo a palavra de Deus. E ela perdeu uma. Ela poderia pensar: só foi uma, eu tenho 9. O meu futuro marido não vai falar nada, as pessoas na rua não vão falar nada. Eu perdi uma, foi só uma. Mas não. Ela se preocupou com esse um que ela perdeu. E muitas vezes, irmãos, nas nossas vidas, nós temos um compromisso com Deus. Todos veem na rua que nós somos compromissados por Deus, que nós temos um noivo que nos desposou, que nos deu um dote, que foi a sua redenção pelo seu sangue, que foi o Espírito Santo que ficou como penhor para a nossa salvação. E com isso Deus nos deu dons, Deus nos deu talentos, Deus nos deu experiências, Deus nos deu capacidades para realizarmos a sua obra, para fazermos a sua vontade, também para vivermos. E muitas vezes coisas na nossa vida se perdem. E nós deixamos para lá: se perdeu o dom de visão, tem revelação. Agora eu não prego mais na rua, eu não evangelizo mais, mas eu prego na igreja. Agora eu não fico tanto tempo com a minha mulher, com o meu marido, mas eu estou fazendo a obra. E muitas vezes coisas na nossa vida vão se perdendo. E a gente acha que porque tem outras, aquela que se perdeu não é importante, mas Deus te deu uma obra completa, Deus não te deu qualquer coisa. Aquilo que Ele te deu, como a parábola daqueles servos, é para se multiplicar. É para você angariar mais para o reino de Deus. Deus não nos dá nada à toa e sem motivo. Mas nós deixamos as coisas se perderem de nós. Muitas vezes simplesmente sumirem. Muitas vezes se esconderem dentro de nós mesmos, porque a casa, muitas vezes na Bíblia, vai falar sobre coração. Vai falar sobre a nossa própria vida, como a parábola da casa construída na areia e a casa construída na rocha. É a nossa vida. E muitas vezes tem coisas que não estão perdidas, mas simplesmente estão ocultas dentro de nós, porque a sujeira, o entulho se acumulou. Outros interesses, outros pensamentos se levantaram mais do que a presença de Deus, mais do que a vontade de Deus, mais do que o projeto de Deus nas nossas vidas. E Deus, ele tem uma obra completa. Deus não vai ter um projeto só para você pregar, mas Deus tem uma obra na sua família, Deus tem uma obra na sua vida, Deus tem uma obra no seu trabalho, Deus tem um propósito com tudo. Porque Deus não vai cuidar do estudo e vai deixar a vida familiar de lado. Deus não vai cuidar só do trabalho e vai deixar a sua saúde de lado. Deus tem uma obra completa, mas muitas vezes nós estamos desleixados. Nós aqui muitas vezes deixamos se perder. Como eu tenho mais, deixa. Mas o que ela faz? Ela acende a luz dentro da sua casa. Você precisa acender a luz dentro do seu coração, dentro da sua vida. A luz do jejum, da madrugada, da oração, da leitura da palavra,
da presença nos cultos, da glorificação a Deus, do teu testemunho, seja qual for a luz, ela precisa ser acesa. Porque a dracma caiu dentro de casa e ela nem ouviu o som da moeda. Porque a primeira coisa que, quando o metal cai no chão, ele faz barulho. E ela nem ouviu de tanta coisa que estava dentro da sua casa. E muitas vezes as coisas dentro de você caíram, se perderam dentro de você, estão escondidas dentro de você, debaixo de tanta coisa, debaixo de tanto entulho, e você nem ouviu o som, e você nem percebeu nada. Simplesmente caiu. Mas Deus hoje fala, acende a luz, acende a revelação, acende a presença de Deus, acende a tua comunhão, acende a tua responsabilidade, acende o teu cuidado. Acende. Não deixa se perder aquilo que Deus te deu. Aquilo que Deus te deu para cuidar. O que ela faz? A sujeira não simplesmente mostrou onde a moeda estava, mas mostrou o quanto suja estava a sua casa, porque ela teve que varrer com diligência, com cuidado. Porque muitas vezes a gente varre e joga fora o que não é para jogar. Some ainda mais com aquilo que era para ser encontrado. Mas varre com cuidado sua casa. Busca com cuidado dentro de você. Porque aquela alegria, aquele ânimo em fazer a vontade de Deus, em fazer a obra, em ler e tudo, muitas vezes ele não se perdeu. Ainda está aí, aquela pessoa alegre ainda está aí dentro. Aquela pessoa comprometida ainda está aí dentro. Aquela pessoa cuidadosa ainda está aí dentro. Basta você acender a luz. Basta você acender a luz e buscar com cuidado, buscar com diligência. Buscar e varrer diligentemente. Ainda está aí, mas irmão, se perdeu, já era, passou o tempo. Não, ainda está aí, acende a luz. Veja quanto entulho você colocou aí que está abafando. Muitas vezes que está sufocando ou que está escondendo aquilo que Deus te fez para ser, aquilo que Deus te criou para ser, para viver. Deus chamou para ser feliz, Deus chamou para ser um servo de Deus, Deus chamou para ser profeta, Deus chamou para ser sacerdote, Deus chamou para ser alegre, Deus te chamou, mas está debaixo de tudo, de tanta coisa, mas ainda está aí dentro, você não se perdeu, está aí. Está debaixo dessa tristeza, dessa depressão, dessa ansiedade, está aí. Está debaixo desses outros interesses que você colocou por causa de uma frustração, por causa de uma decepção, está aí. Acende a luz e varre a casa. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo porque já achei a dracma perdida. Você vê que ela não... Aqui não diz que ela chamou os familiares, os parentes. Ela chamou as amigas e as vizinhas. Porque muitas vezes os seus familiares vão ser muitas vezes aqueles que últimos vão se alegrar contigo, vão querer que você ache. Muitas vezes, infelizmente, nós vemos, nós ouvimos, nós presenciamos e vemos que muitas vezes os familiares são os que muitas vezes atrapalham. Então ela chama amigas, vizinhas, para se alegrar com ela, porque ela achou a dracma perdida. Mas hoje você pode também dar testemunho para sua família e dizer que você não é um caso perdido, dizer que você não vai puxar carroça, dizer que você tem alegria e tem um projeto de Deus na sua vida, mas também chama aqueles que oraram por você, chama aqueles que choraram contigo, chama aqueles que tanto glorificavam a Deus por ver as 10 dracmas na sua vida, ver a obra completa na sua vida. Chama para que todos se alegrem contigo, glorifiquem junto contigo, adorem a Deus junto contigo. Mas é necessário você acender a lâmpada. Ela não acendeu a lâmpada de todos os cômodos da casa. Ela acendeu a lâmpada de um, porque muitas vezes minha casa antigamente tinha no máximo 3 cômodos. Depois ela vai para outro, depois ela vai para o outro. E muitas vezes é assim, diligentemente, varrendo a nossa casa. Primeiro aqui, depois ali. Às vezes eu quero fazer tudo de uma vez, eu já sei tudo que está errado, eu vou fazer... Deus fala, primeiro aqui, depois é aqui, e depois é aqui. Ah, porque eu parei de jejuar. Então começa a jejuar. Mas eu parei também de orar. Então começa a orar. Mas primeiro aqui. Ah, mas eu parei de evangelizar lá. Primeiro aqui, depois ali. É diligentemente, é com cuidado, não é no desespero. Porque muitas vezes você não vai conseguir fazer tudo de uma vez, você sabe que se perdeu muita coisa, mas é uma coisa de cada vez, é diligentemente, é com cuidado. Porque aquilo que se perdeu ainda está aí dentro. Aquela ou aquele que se perdeu ainda está aí dentro, dentro dos labirintos da tua alma e da tua mente. Acende a luz, acende a candeia hoje do Espírito Santo na sua vida. Varre com diligência, tira os entulhos, joga fora o que não presta, porque hoje
Deus te achou e você se achou, louvado seja o nome de Deus.